Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo, esse é o projeto ao qual o Senhor assentou na tábua do meu coração para o ano de 2025, a leitura anual da Bíblia Sagrada. Estamos no livro de Deuteronômio, a leitura de hoje, capítulos 14, 15, 16 e 17. Vamos à leitura? O subtítulo da minha Bíblia é Os animais limpos e imundos. Filhos, sois o Senhor, vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem poreis calva entre os vossos olhos, por causa de algum morto. E porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para seres o seu povo próprio. Nenhuma abominação comereis. Estes são os animais que comereis: o boi, o gado miúdo das ovelhas, o gado miúdo das cabras, o veado, a corça, o búfalo, a cabra montês, o texugo, o boi silvestre e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas, que tem unha dividida em duas, que remói entre os animais, isso comereis. Porém, esses não comereis, dos que somente remoem ou que têm a unha fendida, o camelo, a lebre, o coelho, porque remói, mas não tem a unha fendida, imundos vos serão. Nem o porco, porque tem a unha fendida, mas não remói, imundo vos será. Não comereis da carne destes e não tocareis no seu cadáver. Isso comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas, comereis. Mas tudo o que não tiver barbatanas e escama, não comereis, imundo vos será. Toda ave limpa comereis. Porém, estas são as aves de que não comereis: a águia, o quebrantoso e o chofrango, o abutre, a pega, o milhano, segundo a sua espécie, todo o corvo segundo a sua espécie, o avestruz, o moncho, o cuco e o gavião, segundo a sua espécie, o bufo, a coruja, a gralha, o cisne, o pelicano, o corvo marinho, a cegonha, a graça segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo réptil que voa será imundo, não se comerá. Toda ave limpa comereis. Não comereis nenhum animal morto ao estrangeiro que está dentro das suas portas. O darás a comer ou venderás ao estranho, porquanto és povo santo ao Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito com o leite da sua mãe. Então perceba que agora aqui o Senhor também ele vai fazendo, como se fosse um apanhado e vai relembrando o que já tinha sido especificado no livro de Levítico. Os dízimos para o serviço do Senhor. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, de cada ano que se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu grão, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho lhe for tão comprido que não se possa levar por estar longe de ti, no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende por dinheiro da tua mão e vai ao lugar que escolher o teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. A fim de 3 anos tirará todos os dízimos da tua novidade, e ao mesmo ano o recolherás às portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo. E o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Então perceba que você vê aqui, que principalmente aqui no versículo 26, ele fala sobre o dinheiro. E aquele dinheiro
darás por tudo que deseja a tua alma. Então entenda e perceba que ele vai especificando e vai pontuando como o povo deveria proceder. E o que mais interessante que isso aqui me chama a atenção, e é que pena que o cenário atual as pessoas não têm esse mesmo entendimento. Muitos pedem para mostrar, para provar, por A mais B, onde é que tem que trazer os dízimos, as ofertas, e não entenderam nada. Porque na realidade isso deve ser feito como um ato de amor, isso deve ser feito como um ato de fé, como um ato de obediência, não por medo, não por culpa, por coação, por obrigação, por a necessidade de expor o texto ali mostrando por A mais B. Então a pessoa não entendeu nada. Porque nós bem sabemos que a obra, num todo, ela precisa e ela carece de recursos financeiros. O contexto aqui era outro, era boi, era vaca, era a semente, era a uva, era tudo isso. Mas o nosso cenário atual, dessa maneira, como é que vamos imaginar onde você congrega? Se não for sede própria, que a grande maioria das igrejas são alugadas, precisa se honrar o compromisso do aluguel, precisa se honrar o compromisso da iluminação, conta de água, luz, a iluminação que tem tudo ali, os instrumentos, corda de violão, bateria, teclado, o microfone, pilha, enfim, toda a logística ali para o bom andamento do culto. Ou você acha que você só chega ali e aquilo está tudo ali pronto para você e pronto, faz ali o seu culto. E isso também é uma parte do nosso culto. Nós também servimos a Deus com as nossas finanças. Nós também adoramos a Deus com a nossa vida financeira. Entende? Então, é muito importante você ter esse entendimento. Nós estamos lendo aqui no Antigo, como já lemos no Novo, e lá em Mateus 23, o Senhor Jesus ele fala: não trazeis apenas o dízimo do cominho, do endro, da hortelã, dizimais dizimais o cominho, o endro e a hortelã, fazeis estas, mas omiti aquelas, que é o onde depois, quando nós chegar aqui em Malaquias, que o profeta vai estar falando, que o povo rouba a Deus nos dízimos e nas ofertas. Entende? Então nós temos que ter esse entendimento que da mesma maneira que para o nosso dia a dia, para o nosso bom andamento na nossa casa, no nosso dia a dia, com as nossas responsabilidades pessoais, com o nosso lar, com os nossos filhos, conosco mesmo, vai recurso, com a obra de Deus não é diferente. Entende? É essa visão que o povo precisa abrir, ter essa mentalidade. E aí muitos vão se apegar. Não, mas o pastor, o tesoureiro, a tesoureira, a pastor, o bispo, meu irmão, coloca uma coisa de uma vez por todas na tábua do teu coração e na tua psique. A partir daquele momento que você entregou, ou como algumas pessoas têm o hábito de dizer, né, que você devolveu o dízimo para o Senhor, aquele dinheiro você já deu com um propósito. Depois, se o tesoureiro, a tesoureira, o responsável por aquela quantia, por aquele valor, fizeram um mau uso, uma má utilização, não é com você. A pessoa vai tratar com um Senhor. Eu achei interessante, eu cheguei há pouco agora do culto da capelania e hoje eu mandei um testemunho bem bacana falando sobre dízimos e ofertas. E ela falou que ela parou o seu carro num determinado lugar e uma pessoa se aproximou dela com uma expressão de que estava ali realmente debilitado, que estava necessitado, parou perto do carro, ela baixou o vidro, falou que estava com fome. Então naquele mesmo momento ela pegou uma nota, colocou na sua mão e ela foi até ele e ela fez o seguinte, ela falou: olha, eu sou serva de Deus, eu trabalho, o meu dinheiro é consagrado ao Senhor, portanto eu quero dizer para você, esse dinheiro é santo. Se esse dinheiro que você está me pedindo não for para o que você está falando, e ele estava dizendo que ele precisava se alimentar, eu quero dizer para você, Deus vai tocar em você. E ele estava com a mão estendida assim, na hora que ela falou isso, ele tirou a mão, e ele virou para ela e falou assim: eu não preciso do teu dinheiro, e saiu fora. Tá vendo para você ver? Olha que coisa tremenda, eu achei muito interessante esse testemunho. Ela contou hoje na hora da ministração dos dízimos da oferta no culto da capelania. Então, já consagra o Senhor. E você não vai ser enganado, você vê, ela ia dar lá o valor, mas Deus deu essa sabedoria para ela, então você vê, não era para se alimentar. Era o quê? Ou para bebida, ou para droga, não sabemos, mas para que se alimentar não era. E ele retraiu a mão, falou que não queria o dinheiro, olha, tinha um temor nele, ele saiu. Você vê, até o ímpio, até o que está possivelmente fosse afastado, desviado, tem um temor. E nós estamos na casa do Senhor e nós não temos esse temor. A oferta é uma oferta mirrada. Tem muitos que não são, a maioria, infelizmente, não são dizimistas fiéis e não prosperam nessa área. E olha como ele finaliza aqui, que interessante. Ó. Ele diz assim, ó, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizerdes.
E é justamente por isso que você vai ver que o Senhor já sabe, Ele conhece nós seres humanos, né? A área financeira é uma área que mexe muito com as pessoas. E é o único texto na Bíblia que ele vai falar assim, ó, você entrega, você devolve, depois você faça a prova de mim. Ó, e olha o termo que ele vai usar. Se eu não vos abençoarei de uma tal maneira, a mesma expressão que João usa para dizer, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, ou seja, uma maneira tremenda. Então, que você possa, a fazer essa leitura, a meditar nos textos, se interiorizar e refletir como anda a sua adoração também na sua vida financeira para com o Senhor, não para com o homem nem para a mulher, tá bom? Vamos seguir, capítulo 15, o ano da remissão. Ao fim de 7 anos, fará a remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa que quite, não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estranho a exigirás, mas o que tiverdes em poder do teu irmão e da tua irmã, não o quitará, somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará, por herança, para possuíres, se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidardes e fazer todos esses mandamentos que hoje te ordeno, porque o Senhor teu Deus te abençoará. Como tem dito, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em algumas das suas portas da tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fechará a tua mão ao teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirá de tudo a tua mão, e livremente lhe emprestará o que lhe falta, quando baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo, vai, se aproximando do 7º ano da remissão, e o teu olho seja maligno para com o teu irmão pobre, e não lhe dê nada, e lhe clame contra ti ao Senhor, que haja em ti pecado. Livremente lhe dará o que é o teu coração, não seja maligno, quando lhe deres, pois esta causa te abençoará o Senhor teu Deus, de toda a tua obra, em tudo que puser na tua mão. Então presta atenção. Chegando próximo ao 7º ano, vamos supor, eu estou aqui no 6º ano. Aí vamos trazer para o nosso contexto aqui para a gente entender. Aí, de repente, eu preciso de uma importância, e você tem essa importância, e você me disponibiliza. Só que quando chegasse no 7º ano, quando chegasse o ano da remissão, não poderia cobrar. Aí por isso que ele falou assim, não seja maligno no teu olho. Tipo, ó, que tá pegando e pedindo de emprestado, se não pagar até o ano da remissão, eu não vou poder cobrar. Aí vai ter que estar aqui, você vai ter que estar 0 a 0 esse dinheiro aí, eu acabei abençoando. Ou, em aspas, perdendo. Então é isso que Deus está falando, não seja assim. Se é uma necessidade, supre. Qual o propósito que você precisa desse valor? Não, eu preciso para isso, isso, isso. Vamos estar aqui, meu irmão. Aí deu a data, você vai pagar. E se chegou o ano da remissão, você não cobra, você não receberia. É isso que acontecia. Você viu que ele fala sobre o só? Se alguém pobre entre vocês, vocês socorram, vocês ajudam. Outro testemunho, uma das minhas alunas do curso de teologia presencial, ela falou isso. Num período da sua vida, ela estava servindo numa outra religião, né, na Umbanda, e ela falou que um dos adeptos ali, né, que estava, não era Ogã é o que toca, tá? Não era pai de santo, não era mãe de santo, não era nada. Ele era um membro que participava ali das reuniões e tal, e fiel. Enfrentou uma crise financeira e perdeu o emprego, e no período de um ano, a Irmandade do Umbanda se reuniram entre eles, preste atenção, se reuniram entre eles, eles pagaram o aluguel da irmã, ajudaram nas despesas, ainda tinha prestação de carro e tudo mais, cesta básica, e a irmã estava na luta, procurando, mas a porta tinha se fechado mesmo. Né? Aquela pessoa ali estava, fala irmã, que é o nosso hábito mesmo, a nossa linguajar, tá? Estava no hábito ali de buscando, e durante um ano eles sustentaram. E aí uma porta se abriu, ela começou a trabalhar e as coisas aconteceram. Agora chega no nosso meio. Onde é que você já viu um crente fazer isso contra o crente? Ele corta a volta. E é um dos exemplos também, porque Jesus fala, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então você vê, eles se ajudam entre si.
A maçonaria, para você que não sabe, eles se ajudam entre si. Por que eles falam lojas? Porque eles se ajudam entre si. Entende? Mas nós somos os únicos exércitos, ou melhor dizendo, o único exército, vou colocar no singular, que assassina, que executa, que extermina os seus próprios soldados e também capitães, cabos, sargento, general, tenente, comandante, extermina. Falando mal, denegrindo, e ajudar, nem pensar. Nós não temos essa. Nós estamos bem longe disso aqui. Nós estamos bem aquém é abaixo. Quando na realidade era para nós estarmos além é acima. Além da expectativa, nós estamos abaixo. Percebe isso? Então, meu irmão, então, minha irmã, quando nós fazemos esse tipo de leitura, é uma leitura que vem nos confrontando. Não é apenas uma leitura para dizer que leu a Bíblia uma vez, ou duas vezes, ou três, não. É uma leitura que é Deus falando conosco e nos ensinando e nos orientando como devemos agir e portar. Por isso que sempre que você puder, estenda as suas mãos. No meu caso, eu, além de eu ser professor, também atuo na área da capelania. Nós realizamos o trabalho em presídios, fundações casas, que era a antiga FEBEM, hospitais, universidades, cemitérios, escolas, levando uma mensagem de fé, de amor e esperança para aqueles que são desesperançados, principalmente no presídio, na Fundação Casa e nos hospitais. Muitos à beira da morte, muitos não têm família, muitos estão abandonados. E a sociedade, eles querem pena de morte. Não o governo atual, no governo anterior, ele aumentou a pena de morte de 30 para 40 anos. Será que somente punir resolve? Na realidade, hoje eu que vos falo, outrora era um delinquente. Hoje eu que vos ensino, outrora era um infrator. Hoje eu que vos prego, que estou aqui constantemente lendo a palavra de Deus, outrora estava fazendo coisas erradas. Estive atrás das grades, cumpri a minha sentença de 11 anos. E agora já vai fazer 10 que estou em liberdade, pregando o evangelho, ensinando. Por quê? Porque alguém acreditou em mim. Alguém orou pela minha vida, alguém semeou a palavra de Deus, alguém me abençoou com cursos teológicos para que eu pudesse estudar. Mas lembre-se, tem o lado humano, teve o meu desejo, o meu interesse, a minha vontade, a minha determinação para que eu pudesse mudar de vida. E graças a Deus, como a palavra de Deus fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se cumpriu em minha vida. Portanto, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Graças a Deus a palavra de Romanos 5,20 se cumpriu na minha vida. Aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Entende? Mas a sociedade, ela não acredita. E o pior de tudo, hoje passa bastante tempo, então se eu não falo, tem pessoas que nem acreditam. Por isso que agora eu estou finalizando o meu livro, estou na reta final, das trevas para a maravilhosa luz, relatando ali, contando ali o meu testemunho, para alcançar o maior número de pessoas, para que eles possam ver o poder de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher que crê, que acredita, que essa palavra ela é transformadora, que essa palavra ela é resgatadora, ela é regeneradora. Então, meu irmão, essa palavra ela tem poder. A nossa visão para com o nosso próximo é essa. Nós não fomos chamados por Deus para ser juízes, muito pelo contrário, nós somos advertidos. Não julgueis para que não seja julgado, porque com a medida com que você julgar, você será julgado. Nós somos chamados para ser servos, para servir. Se tem uma coisa que você pode julgar na Bíblia, a única coisa que a Bíblia te dá autoridade para você julgar é profecia, à luz da Bíblia. Mas o seu irmão, a sua irmã não. Mas ele pecou, quem não peca? Mas ele errou, quem não erra? Mas ele falhou, quem não falha? Então qual é o seu papel? Ora, intercede, para que Deus entre com a providência, para que Deus o restaure, ou restaure ela. Quantos irmãos aqui, nós vemos aqui ao longo da nossa caminhada, como nós vimos a vida de Abraão, como nós vimos a vida de Isaac, como nós vimos a vida de José, como nós estamos vendo aqui, daqui a pouco nós vamos ver a vida de Davi. Quantos, um homem segundo o coração de Deus, Abraão, amigo de Deus, as falhas, as faltas, os erros, as transgressões estão aqui, narradas na Bíblia, que é para nos ensinar algo. Então, esse ensinamento de hoje, em dizendo que nós devemos olhar para o nosso próximo, olhar para o nosso irmão, e principalmente para os necessitados, com um olhar de amor, e poder abrir mais a mão, estender mais a mão ao nosso próximo. Vamos avançar. Pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre da tua terra.
Quando o teu irmão hebreu ou a tua irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano despedirás forro de ti, ou seja, alforria, liberdade. E quando te despedires a ti o forro, não te despedirá vazio, ou seja, de mão vazia, sem nada. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus tiver abençoado lhes dará. E lembrar-te-ás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje essa coisa. Porém, será que dizendo ele, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha, e a porta do teu servo será a porta, e o teu servo será para sempre. Assim farás a tua serva. Imagine como se você fosse furar a orelha. Pegava a orelha, para você está sendo a esquerda, mas aqui a minha é a direita. Então tá aqui, ó. Aí pega, colocou ali, aí ia na porta e batesse que ficasse ali. Por quê? Quando desce o 7º ano, pô, mas você não foi liberado, você não teve liberdade. Aí a pessoa já vai ver a orelha furada, já vai entender que ele está fazendo aquilo como um ato de amor. Ó, não seja aos teus olhos coisa dura, quando despedires o forro a ti, por 6 anos te serviu, e em dobro do salário do jornaleiro, assim, o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Isso é muito, muito forte. Todo primogênito que nascer entre as tuas vacas, entre as tuas ovelhas, o macho, santificarás ao Senhor teu Deus. Como o primogênito do teu boi, não trabalharás, nem tosqueará o primogênito das tuas ovelhas, perante o Senhor teu Deus, os comerás de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher, tu e tua casa. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, e tiver qualquer defeito, não sacrificarás ao Senhor teu Deus. Nas tuas portas o comerá. O imundo e o limpo o comerão juntamente, como a corça ou veado. Somente o seu sangue não comerá, sobre a terra derramará com água. Capítulo 16, as 3 festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Perceba que o nosso Deus também é um Deus festivo. O nosso Deus também é um Deus festeiro. 7 são as festas, mas 3 são as principais. Festa da Páscoa, né? Pessach, a passagem, lembrando ali o povo da libertação, da passagem, né? A seco da terra do Mar Vermelho, da libertação, a festa do Pentecostes, né, como nós chamamos ali também, que é 50 dias depois da Páscoa, comemorando ali a fartura da colheita, tudo que Deus abençoou e prosperou, e a festa dos tabernáculos, também chamada de festa das cabanas. Essas 3 festas, ó, o Senhor estipula aqui como as principais. Nosso Deus também era um Deus festeiro, era um Deus festivo. Então queria também manter no meio do povo, não só um jugo ali, não só ali normas, disciplinas, preceitos, mandamentos, não, também ele estabelece. Ele estabelece o que? Olha, não se esqueça do tempo da comemoração, não se esqueça do tempo de vocês festejarem, não se esqueçam do tempo para vocês comemorarem. E nos dias de hoje só trabalho, não tenho tempo. Fala com o irmão para você ver, fala com a irmã próxima. Trabalho. Aí eu tive uma oportunidade, alguns anos atrás, eu tive uma oportunidade, eu fiz uma viagem, cheguei na cidade de Olímpia, onde tem o Termas ali, eu estava dentro da piscina com a minha esposa, e onde eu estava, eu comecei a observar os ímpios. Ali, né? Comecei a observar atentamente, observando, e ali o Senhor ministrou no meu coração. Quanto tempo você não faz uma viagem? E fazia muito tempo que eu não fazia uma viagem. Eu falei assim, meu Deus, olha aqui, ó. E lá é um lugar maravilhoso, não sei se você teve a oportunidade de ir, se não tiver, se não teve ainda, vale a pena. E ali aquelas águas termais, aquela coisa toda, eu comecei a observar ali. E não olhando com um olhar assim de inveja pro ímpio, não olhando para ele assim com um olhar de olha o que ele tem, não, nada disso. Eu comecei a observar que eles estavam vivendo e desfrutando aquilo que é para nós também. Servos e servas de Deus vivo. Como a palavra fala em Isaías capítulo 1. Eu poderia citar, mas eu vou ler. Ó, abri em cima aqui, ó, Isaías, ó, capítulo 1. A Bíblia vai dizer assim, ó. Olha que coisa tremenda, ó. Capítulo... Opa, saí fora aqui. Então, Isaías, eu acabei saindo fora aqui, ó. Isaías 1. Ó. Quer ver, ó? Isaías capítulo 1. Só o texto aqui, tá? Aqui, veio na memória aqui.
Eu lembrei aqui. Achei. Ó, 1:19, ó. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Eu me lembrei desse texto. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. E aí eu parei, eu falei, o quê? Aí de lá pra cá, eu comecei sempre a tirar um tempo com a minha família, que vai fazer o contexto agora aqui sobre as festas. A gente separa um período do ano, onde a gente pode o quê? Dentro das nossas condições, das nossas possibilidades, é claro, poder desfrutar, tirar um tempo para sair desse ordinário, dessa engrenagem rotineira, cansativa. E tem sido maravilhoso. Deus assim tem nos honrado, tem nos abençoado, tem nos dado recursos, nos dado condições para que nós possamos fazer isso pelo menos uma vez por ano, de lá para cá. Então, quando Ele estabelece as festas, era isso que Deus queria também estar dizendo para o povo: olha, comemorem, se alegrem, não se esqueçam muito de vocês festejar, vocês são livres, vocês são meu povo, um povo escolhido, uma nação de querer. E outra coisa, meu irmão, deixa eu colocar algo aqui para você. A nossa vida nessa terra, ela é muito curta. O próprio Isaías vai dizer que é como um conto ligeiro. O próprio Isaías vai dizer que é como a flor da erva. Seca-se a erva, murcha-se a flor, foi-se a vida. Tiago vai dizer que é como um vapor que por um momento aparece e logo desaparece. Procure desfrutar com qualidade. E aí o Senhor estabelece as suas festas no capítulo 16, tá bom? Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito, ó lá, trazendo a memória, relembrando, ó, de noite. Então sacrificará a Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas, ó, no plural, e vacas, no lugar que o Senhor escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado 7 dias, nela comerás pães asmos, sem fermentos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste do Egito, para que te lembres do dia da tua saída do Egito, todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias, em todos os seus termos, também da carne que matares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não podereis sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas, que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para fazer habitar o seu nome, e ali sacrificarás a Páscoa, à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então cozerás e comerás no lugar que escolher o Senhor teu Deus, depois sairá pela manhã, irás às suas tendas. 6 dias comerá pães ázimos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus, nenhuma obra farás. 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara. Começarás a contar 7 semanas. Depois celebrará a festa das semanas do Senhor, que também nós começamos como Pentecostes, ela também é chamada de festas das semanas, ou seja, mais precisamente 49 dias. Então você vai ali, depois que passou os 50 dias, como a gente coloca aqui, Pentecostes, celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, que te deres, será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus tiver te abençoado. E te alegrará perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro das suas portas, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o teu nome. Lembrar-te-á que foste servo, que foste escravo no Egito, e guardarás esses estatutos e os fará. E a última festa, a festa dos tabernáculos, ou também chamado de festa das cabanas, guardará 7 dias, quando colheres a tua eira no teu lagar, e a tua festa se alegrará, tu, teu filho, tua filha, teu servo, o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão nas tuas portas para dentro. 7 dias celebrarás essa festa do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, pelo Senhor teu Deus que te há de abençoar em toda a tua colheita, em toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrará certamente. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, o seu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio, de mãos vazias perante o Senhor.
cada qual conforme o dom, conforme a sua condição da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus que tiver dado. Então não podia chegar de mão vazia. Ou seja, você veio para trazer a memória. Então, eu quero relembrar a memória também aquilo que Deus já fez por mim. A gente sempre pede, me dá, eu quero mais e mais. Esquece de todos os benefícios, todas as benesses, todas as benfeitorias que o Senhor já fez por nós, em nós, através de nós, pela nossa casa, pelos nossos. E nós temos que nos alegrar, nós temos que nos regozijar. Nós temos que nos alegrar, nós temos que estar ali alegres, lembrando que tudo isso é a boa mão do Senhor para com as nossas vidas, é a boa mão do Senhor também com a nossa vida financeira, com a nossa saúde. Gozamos de uma perfeita saúde visual. Olha que coisa interessante, a cada 30 segundos uma pessoa desce a cova fria e a sepultura, e não sabemos, só ela e Deus, se ela subiu ao paraíso ou se ela desceu ao Hades, ao inferno. Só que olha que notícia interessante, que essa aqui certamente você não sabia. A cada 3 minutos, na Sociedade Bíblica do Brasil, uma Bíblia, ela é completa, de capa a capa. A cada 3 minutos uma Bíblia é feita na Sociedade Bíblica do Brasil. Ou seja, então, a palavra, ela tem sido deixada de lado, ela tem sido desprezada. É o livro mais vendido e não mais lido. Perceba que muitas pessoas estão na igreja hoje, vai confrontar você. Há quanto tempo você está na presença de Deus? Há quanto tempo você serve a Deus? E nunca sequer passaram por uma leitura de Deuteronômio. Eu quero ver a hora que nós chegamos aqui nas genealogias de crônicas, de reis. Você vê, não passaram. Isso mostra a falta de conta. Você vê, não tem prazer. E a Bíblia Sagrada, para ela chegar até as nossas mãos, pessoas tiveram que se sacrificar. Pessoas tiveram que dar a sua própria vida por amor ao Senhor, por amor ao chamado, à vocação. Então o que Deus está falando aqui? Trazer na memória que o povo viesse relembrar tudo aquilo que Deus fez. E a Bíblia hoje, ó, é o nosso livro, é o nosso manual, é o nosso mapa, é o nosso guia, a nossa bússola, o nosso GPS que nos guia, que nos orienta, que nos capacita, que nos fortalece, que nos dá um norte, o caminho a ser seguido. Amém? Deveres dos juízes. Juízes e oficiais, porás em todas as suas portas, que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo e justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tornarás peitas, peita é suborno, não tornará peitas, porquanto a peita ou suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça, somente a justiça seguirá, para que vivas e possuam em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Não plantará nenhum bosque de árvore junto ao altar do Senhor, teu Deus, que fizeres para ti, nem levantarás estátua, a qual o Senhor teu Deus aborrece. Capítulo 17 agora dá sequência nesse primeiro texto sobre o castigo da idolatria. Lembrando que idolatria não é só uma imagem de escultura não, tá? Eu posso idolatrar o meu carro, eu posso idolatrar uma casa, eu posso idolatrar um emprego, eu posso idolatrar um título, eu posso idolatrar um relógio, eu posso tudo aquilo que tira a primazia, ou seja, a primazia, o primeiro, a prioridade de Deus na minha vida e da minha vida, constitui-se como uma idolatria. Pode se constituir também como uma prostituição espiritual, porque Jesus mesmo diz, ratificando sobre isso, além dos 10 mandamentos, como nós já lemos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E Jesus ratifica: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, para entender que idolatria. Mas nesse cenário aqui, ele é mais específico. Ó. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo, em que haja defeito algum, coisa má, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transpassando o seu concerto, a sua aliança, o seu pacto, que fores servir outros deuses e se encurvar a eles, ao sol ou à lua, ou a todo o exército do céu, no caso aqui as estrelas, né, que eu não te ordenei, e te for denunciado e ouvides, então bem o inquirirás,
E eis que, sendo verdade e certo que fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às suas portas, sim, o tal homem ou mulher os apedrejará com pedras até que morram. E por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será primeiro contra ele para matá-lo, depois a mão de todo o povo, assim tirarás o mal diante de ti. Então, nesse caso aqui, você viu? Ele cita o sol, a lua, o exército que está no céu, ou seja, as estrelas, quiromancia, cartomancia, trazendo para os nossos dias atuais, mapa astral, horóscopo, tudo isso aqui é idolatria. Você entende? Então você vê, era abominável aos olhos do Senhor. Você viu a sentença? Era morto apedrejado. Consulta dos sacerdotes. Quando alguma coisa for dificultosa em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em negócios de pendências nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e virás aos sacerdotes, levitas, ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás e te anunciarão a palavra que for do juízo. E farás conforme o mandado da palavra que te anunciaram, no lugar que escolher o Senhor, e terás cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem, conforme o mandamento da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que disserem, farás da palavra que te anunciarem, e não desviará nem para a direita e nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem o juiz, o tal homem morrerá, e tirará o mal de Israel, para que todo o povo ouça e tema e nunca mais se ensoberbeça. Então, quando chegasse algo assim extremo, você vê, eles tinham que ir até o sacerdote. Eles tinham que buscar um direcionamento, porque também tinha um lado espiritual. E o sacerdote, lembrando, a posição do sacerdote, como era sempre? É do povo para Deus, sempre intercedendo, sempre clamando, sempre rogando em favor do povo diante de Deus. O profeta de Deus para o povo. O profeta recebia os oráculos, o profeta recebia as mensagens, as instruções, as sentenças, os direcionamentos. Então, de Deus para o povo, o profeta. E o sacerdote do povo para Deus. Então, quando viu uma situação dessa, o sacerdote sempre iria buscar uma intervenção divina, clamando através do relacionamento com o Senhor, para que viesse ser tomar aquela decisão da melhor maneira possível, para que não viesse pender nem para um lado e nem para o outro, mas que a justiça, a sentença fosse realizada com a reta justiça de Deus. A eleição e os deveres de um rei. Olha para você ver que tremendo, hein? Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuírem, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as gentes que estão ao redor de mim. Porá certamente sobre ti como um rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre os teus irmãos, e porás o rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja dos teus irmãos, porém não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao povo ao Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por esse caminho. Tampouco para se multiplicar mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está adiante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e ele lerá, olha isso aqui, meu Deus. Eu vou pegar o versículo 18 e 19. Será também que quando se assentar sobre o trono no seu reino, então escreverá para si um translado dessa lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e terá consigo, nele lerá todos os dias.
da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei e os estatutos para o fazê-lo, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no reino, e ele e os seus filhos no meio de Israel. Olha como isso é muito forte, ó. Deus já sabia que o povo ia pedir um rei. Nesse período aqui ainda era o período teocrático, teocracia. Deus, cracia, sistema. Quem governava, quem liderava era Deus. Era Deus que comandava, era Deus que estava dando os estatutos, mas era Deus que liderava o seu povo. Mas ele já sabia, falou, lá na frente vocês vão querer um rei. E quando vocês quiserem um rei, vocês vão fazer assim, assim, assim. E é importante que ele tenha esse livro e que ele leia todo dia. Foi justamente coisa que Saul não fez. É justamente coisa que muitos líderes não fazem. Está dentro da igreja, lidera uma igreja, tem um título, tem um rótulo, tem uma nomenclatura, tem uma credencial, mas não lê todo dia o livro, não medita, não examina. E aí, meu irmão, o que você vai apresentar para suas ovelhas? Se você não lê, não examina, não estuda, não vai ter água limpa, não vai ter pastos verdejantes. Vai ter comida requentada, vai ter comida enlatada, vai ter comida estragada da internet. Tem muita coisa boa, tem, sim, é bem verdade. Mas por que eu vou no poço se eu tenho a fonte? Por que eu vou no poço se eu tenho a fonte? Por que eu vou recusar a fonte se eu tenho o poço? Não, o poço é mais fácil, mas eu prefiro ir o poço, desculpe, é mais fácil, mas a fonte é melhor. O poço eu vou lá, dou um senhor Google e já era. Mas quando eu venho na fonte, eu não vou ter medo de errar. Então ele tinha que ler o rei todo dia. Rei fala sobre autoridade. E aí, líder? E aí, líder, você, homem e mulher, que está liderando, tem lido todo dia? Não estou falando do plano da leitura, não. Estou falando da sua leitura pessoal. Porque além da minha leitura com vocês aqui, eu tenho minha leitura pessoal. Eu tenho as minhas meditações, as minhas examinações pessoais e particulares. Todo dia. E ele fala para quê? Para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei, esses estatutos para cumpri-lo, para fazê-lo. Para que o seu coração não se levante, não se soberbeça. Então, meu irmão, você vê que a todo momento, a todo instante, o Senhor, ele vem incentivando e estimulando acerca da leitura, da examinação, do cumprimento da palavra de Deus. Mas hoje, o tema de hoje é que o nosso Deus é um Deus festivo. Alegra-te. Dai glória a Deus, se alegra, meu irmão. Tira essa tristeza do seu coração. Jesus falou para mim, também fala para você. Quem não dá glórias a Deus precisa se converter. Jesus falou para mim, também fala para você. Quem não dá glórias a Deus precisa se converter. Dai glória a Deus, se alegra, meu irmão. Tira essa tristeza do seu coração. Amém, meu irmão? Se alegre no Senhor, festeje no Senhor, comemore com o Senhor suas conquistas, suas vitórias, com os seus méritos ali que você alcançou. Glorifique a Deus, que o Senhor venha fazer parte também desses momentos maravilhosos e grandiosos, que eu tenho certeza que tem muita coisa boa para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Eu sou o pastor Rômulo, um bereno de verdade, que Deus te abençoe e que o Espírito Santo, o amigo das nossas almas, continue e deva falando infinitamente melhor na tábua do teu coração. Paz do Senhor.